Irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus. Amém. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos fazer mais um momento de oração. E nesta noite nós vamos adorar a Deus. Já quero convidar aí os homens aí para nós louvarmos o nome do Senhor. Vamos apresentar ao Senhor nesta noite o nosso melhor. A Bíblia diz que o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E a Bíblia fala que esse é o povo que Ele escolheu para que glorificasse o seu nome aqui na terra. Deus procura os verdadeiros adoradores que vão adorar a Ele em espírito e em verdade. Amém? Querido Deus e Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, por esta oportunidade tão singular que nos é dada, Senhor, de no finalzinho, meu Deus querido, deste ano, Senhor querido, estamos aqui para o último culto do Ministério de Homens desta igreja este ano, Pai. Estamos aqui para render graças ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós no decorrer, meu Deus querido, destes 12 meses. Estamos aqui também, Senhor, para celebrar a Ti, ó Pai, pela vida, pela salvação, pelos nossos amigos, pela família, Pai. Estamos aqui num grande culto da família e de ação de graças, ó Pai. Nós queremos Te agradecer, porque o Senhor abençoou a vida do Lucas, ó Pai, que nesta manhã passou por aquela cirurgia. E a nossa oração, ó Pai, é para que o Senhor complete a obra de restauração, de saúde, de recuperação para Teu filho, ó Deus. Abençoa também, Senhor querido, eu Te peço, a vida, meu Deus, de irmão Pedro e de todos os demais que possam estar enfermos e impedidos de chegar à Tua casa nesta noite. A nós que estamos aqui, ó Deus, nos envolve numa atmosfera de graça e de glória. Encha-nos da Tua presença, encha-nos do Teu Espírito e cumpra em nós o Teu querer e a Tua vontade, Pai. É o que nós Te pedimos nesta noite, Pai, e já Te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Desde manhã, tira lá na tela, meu milagre. Estamos desfalcados, aí faltando alguns irmãos, mas iremos adorar ao Senhor, mesmo assim, né?
Rendição é o próximo louvor que iremos cantar. Louvado seja o Senhor, aleluia. Glórias a Deus. Bendito é teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Louvado é o teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus.
conhecem também isso aí. Louvado seja o Eterno para sempre. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus eterno. Louvado é o teu nome. Cada vez que a minha fé é provada,
Falei pro Marcelo ontem que eu tenho mais medo do ensaio do que do culto. Porque no culto a igreja ajuda, né? Irmãos, abra sua Bíblia comigo. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Glória a Deus. Hoje o nosso culto vai ser um pouquinho mais breve. A gente quer terminar até umas 8 horas. Para depois nós fazermos aí a nossa refeição para a igreja. Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui a partir do versículo. Vamos ler o primeiro. Peço que o David coloque para mim, para a gente fazer uma leitura alternada com a igreja. Eu quero agradecer aos irmãos que têm orado pela vida do Lucas, já há mais tempo pela vida de irmão Pedro. Hoje eu falei com o Lucas pela manhã, logo depois da cirurgia, conversei com ele por mensagem. Depois estivemos na casa do irmão Pedro e nós precisamos lembrar essas pessoas sempre em nossas orações, irmãos. E sempre que possível, né? Eu sei que nossa vida é muito corrida, mas é importante nós lembrarmos deles também, nos programarmos e pelo menos uma vez por mês, né? Nos programarmos para fazer uma visita para aqueles que estão enfermos. Se os irmãos depois desejarem, a gente pode combinar um dia aí e fazer uma visita ao irmão Pedro. Também é uma pessoa que mais do que nunca precisa do apoio, do amparo e do carinho da igreja. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Dá para poder? Eu vou ler o primeiro versículo, a igreja lê o segundo. Nós vamos ler até o versículo de número. Até o versículo de número 18. O primeiro diz assim, vou ler ali que fica melhor para ler para a igreja. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. A igreja. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne do pecado e com sacrifício pelo pecado. Para que a justiça. Vamos de novo. Peraí. Vamos lá, 1, 2, 3. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, e não andando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, mas vivemos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus.
Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofrendo com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Amém? Vamos todos juntos, o 18 de novo? 1, 2, 3. Considero que os sofrimentos do presente não se pode comparar com a glória que será revelada em nós. Amém, irmãos? Esse texto, irmãos, fala da nossa luta. O capítulo 7 especificamente fala do homem quando ele vive aquele embate entre a carne e o espírito. E o capítulo 8 ele enfatiza já essa liberdade que nós temos na pessoa bendita de Jesus Cristo, a partir do momento que nós estamos aliançados com Ele. E o versículo que nós lemos por último, 18, ele fala que aqui na terra nós vivemos momentos de sofrimentos. A minha versão usa a palavra aflições do tempo presente. O texto aí nessa versão fala sofrimento do tempo presente. Mas isso tudo fala da nossa finitude como seres humanos e das dificuldades que todos nós passamos. Essa semana nós somos surpreendidos com essa enfermidade do Lucas. Mas todos nós no decorrer deste ano tivemos notícias ruins em algum momento. São sofrimentos com os quais nós lidamos. Mas a esperança que nós temos em Deus é que tudo isso que nós estamos vendo é passageiro. Ainda hoje à tarde eu conversava com a minha esposa e com a minha sogra ali no meu lar. Elas ficaram lá preparando as comidas para trazer daqui a pouco aqui. E eu falava para elas justamente sobre isso, que Paulo ele nos exorta a atentarmos mais para as coisas invisíveis do que para as coisas visíveis. Porque as coisas visíveis são temporais e passageiras, porém as invisíveis elas são eternas. Mas nesse mundo tão materialista, a gente se pega tanto aquilo que a gente vê, que a gente esquece muitas das vezes da eternidade. E o apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer que aquele que espera em Deus só nesta vida, ele é o mais miserável dos homens. Por quê? Existe uma ressurreição dos mortos, a qual nós estamos aguardando e da qual, se nós não formos no arrebatamento, nós também queremos participar. Então toda vez que você passar um momento de dor, de angústia, de tribulação, lembre-se, isso também passará. Mas o que Deus tem reservado para mim, mas o que Deus tem reservado para você e para todo aquele que perseverar até o fim, isso não é passageiro, isso é eterno. Amém? Te convido a estar em pé, nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, não vamos pedir nada para Ele nessa hora, mas vamos render graças ao Senhor porque Ele é bom e porque grandes coisas Ele tem feito em nossa vida. Pai querido, Deus amado, nós queremos aqui louvar o Teu nome, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Nós não sabemos o que nos reserva o dia de amanhã, Pai, mas no dia de hoje, no dia de ontem e nos dias que antecederam esses dias em nossa vida, nós podemos ver o Teu cuidado. E lendo esta palavra, Pai, nós podemos entender que os sofrimentos que passamos aqui nesta terra, por mais dolorosos que eles sejam, por mais agonizantes que eles sejam, por mais incômodos que eles nos tragam, ó Pai, a Tua palavra revela que são sofrimentos passageiros, que não tem como se comparar com a glória que está reservada para cada um de nós no céu. Então o que nós estamos nesta noite agradecendo, Pai, é por grande revelação e por grande salvação que Jesus veio trazer para nós. E a única coisa que nós queremos pedir, Pai, é nos sustente na Tua presença, para que naquele grande dia, quando o Senhor vier nos buscar, seja individualmente na morte, ou seja coletivamente no arrebatamento, Ele, cada um de nós, Pai, estejamos prontos e preparados para nos encontrar com o Senhor nos ares. Assim eu oro, Pai, te pedindo e te agradecendo em nome de Jesus. Só quem é grato ao Senhor, sente-se aplaudindo bem forte o nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Irmãos, eu gostaria de abrir a oportunidade aqui para o nosso líder do Ministério dos Homens, irmão Marcelo, para ele aqui fazer os seus agradecimentos, né? Contar um testemunho, bem dizer o nome do Senhor, amém? E logo após nós vamos ouvir mais uma vez os varões louvar o nome do Senhor. E depois também eu gostaria de ouvir uma saudação ao irmão Francisco, amém? Louvado seja Deus. Oh, Deus.
Paz para os irmãos. Amém. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de poucas palavras, né? Homem de poucas palavras. Mas assim, durante esse tempo que me foi dado para estar na direção, na liderança dos homens, sou grato ao pastor Davi pela confiança e aos meus liderados, se assim posso dizer. Agradeço pela paciência, né, que tem tido comigo, que tem tido comigo, porque eu sou uma pessoa que gosta, não sei se é das coisas nos mínimos detalhes, né? Por exemplo, em horário, se é para 7h30, se é para 7h32, é 7h32, se é 7h31, é 7h31, mas é uma coisa que eu tenho comigo. E durante o tempo que nós estamos juntos aqui, o Senhor tem nos abençoado, né? Ao nosso grupo, a gente tem somado com a igreja, né? E pretendemos que continuemos assim até a volta de Jesus, né? Assim eu agradeço a todos e ao pastor pelo carinho que me é dado. Isso nós vem. Glória a Deus. Depois nós vamos ouvir o nosso irmão Francisco, depois o irmão Francisco, nosso irmão pastor Marcelo também trazer a sua saudação, amém? Glória a Jesus. Se a igreja puder ficar de pé para louvar a Deus com a gente, porque vocês cantando junto com a gente erra menos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito Senhor. Glória a Jesus. Oh Deus querido, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pai de seus santos. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem
Diácono Francisco, por gentileza. Logo após o irmão Francisco, pastor Marcelo também. E daqui a pouquinho nós vamos ouvir a palavra de Deus, amém? Graça e paz. Irmãos, é uma leitura bastante conhecida. Eu gostaria de compartilhar. Está em Lucas 17. Aleluia, louvado seja Deus. Lucas 17. Lucas 17, 11. Diz assim: E aconteceu que, indo ele quem? Jesus, a Jerusalém, passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Que pararam de longe, eles tinham que ficar no mínimo 90 metros de distância, né? E clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E assim que os viu, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai ao sacerdote. Aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E prostrando-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, deu-lhe graças, e este era samaritano. É que fica bem nítido que Deus gosta de pessoas gratas. Então, muitos só agradecem a Deus quando recebem algo. Nós temos que agradecer a Deus porque vivemos o milagre da vida todos os dias. Quando eu abro meus olhos, quando eu vejo, quando eu ando, eu posso falar, ouvir, tudo isso para mim é milagre. Pelos livramentos, que são tantos que muitos deles a gente nem vê, e Deus nos livra, né? Eu que trabalho na rua, exposto a esse trânsito maluco de São Paulo, tenho um livramento todo instante, né? Na viagem que fizemos ao Nordeste. Então eu tenho que dar graças a Deus, porque todos os dias do ano eu tive 3 refeições, eu tive onde reclinar minha cabeça. Então muitas coisas passam desapercebido, e nós achamos que só as coisas materiais é aquilo que satisfaz a gente. Então eu sou grato a Deus, porque renovei meu espírito a cada dia, a cada vinda que eu venho na casa de Deus, meu espírito é renovado. Então fica a mensagem: em tudo dai graça, tá bom? Agradeço pela oportunidade, e é tempo de agradecer sempre. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pastor Marcelo. E a Bíblia diz, né, irmãos, que a gente não se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. Deus tem feito coisas lindas em nossa vida. Só de você dar essa respirada gostosa que você está dando aí, ó, isso já é um milagre de Deus. Muitas pessoas hoje, para respirar, estão lá num balão de oxigênio, respirando artificialmente. Então, por tudo que o Senhor tem feito, vamos render graças a Ele. Graça e paz, igreja. Amém. Louva a Deus por mais
esse privilégio que nós temos de estarmos aqui. E eu digo que é um privilégio porque, de fato, nós somos alvos do amor de Deus. Deus, Ele está atento aos nossos passos, aos nossos caminhos e a tudo aquilo que aos nossos olhos parece ser pequeno, mas até esses detalhes, Deus, Ele está atento. Gostaria de ler com vocês apenas 2 versículos que se encontram no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, versículos 11 e 12, que dizem assim: E a palavra do Senhor veio a mim: Jeremias, que está vendo? E respondi: estou vendo um ramo de amendoeira. Em outras versões vai dizer vara de amendoeira. Versículo 12: Então o Senhor me disse: viste bem, porque estou atento para que a minha palavra se cumpra. É interessante que quando Deus Ele nos convida para algo, Ele se responsabiliza. Todos nós que aqui estamos, não estamos aqui porque queremos ou porque temos o primeiro passo. Segundo as Escrituras, foi Ele que nos amou primeiro. Segundo Jesus, em suas palavras, todos aqueles que pertencem a Deus, o Pai traz para si. Todos aqueles que Deus chamou para algo em especial neste mundo, Deus tratou de cuidar. Não foi diferente com Jeremias. Jeremias, ele disse para Deus que ele era uma criança e que não sabia falar. E Deus, logo em seguida, disse para ele: não digas que você é uma criança, porque tudo aquilo que eu disser, você irá falar. Então, não tinha com que Jeremias se preocupasse. E logo em seguida, Deus havia dito que estava capacitando e preparando Jeremias para que ele pudesse estar pronto para aquilo que o esperava. Afinal, não seria fácil para Jeremias avisar para uma nação rebelde que o cativeiro estava próximo. Era tempo de se arrependerem se quisessem mudar o seu destino. Jeremias sabia que encontraria dificuldades, encontraria percalços ao executar a vontade de Deus. No versículo 11, Deus faz uma pergunta a este moço: o que vês, Jeremias? E no versículo 12, ele diz que está vendo uma vara de amendoeira. E Deus diz a ele: viste bem, porque eu velo, eu estou atento ao cumprimento da minha palavra. A vara de amendoeira, ela é a primeira planta que surge antes da primavera. Quando os judeus avistavam no campo a presença da amendoeira, eles sabiam que a primavera ela estava chegando. Eles sabiam que o frio intenso do inverno estava prestes a terminar, a passar, porque o sinal estava lá no campo, era a presença da amendoeira, com as suas folhas, flores branquinhas, e que era bem perceptível a longas distâncias. O que eu quero dizer para vocês é que não importa o inverno que vocês possam estar vivendo e atravessando, se esse inverno está no seu início ou se esse inverno está no meio, mas o que eu quero que vocês não esqueçam é que Deus, Ele
está atento, assim como o sinal que ele deu a Jeremias da vara de amendoeira. Ele está atento à sua palavra para cumpri-la sobre a minha e a sua vida. Deus, ele está atento aos nossos passos. Ele está atento às promessas que um dia ele pode ter me feito. Ainda que muitas das vezes nós podemos nos esquecer desses detalhes. Ainda que muitas das vezes, pelas nossas correrias, nós acabamos nos esquecendo que um dia Deus nos prometeu algo. Mas coube a Deus nos trazer aqui hoje para nos dizer que Ele está atento ao cumprimento da sua palavra. Se você tem promessa de Deus sobre a sua vida, descanse. O inverno pode ter começado, não se preocupe. Por mais doloroso que ele possa ser, mas no seu fim, você perceberá a vara de amendoeira. Você perceberá que a primavera, ela se aproxima. Quando a primavera chegar, aí você vai poder fazer como o salmista no Salmo 126. Depois de trabalhar e chorar, vai voltar trazendo consigo com muita alegria o fruto dos seus olhos, sobre seus olhos. Valeu a pena o sofrimento, valeu a pena ter enfrentado o inverno, porque Deus, Ele é um Deus atento à sua palavra. O Deus que é atento à sua palavra, Ele também é atento à minha e à sua vida. Você não está perdido no alcance dos olhos de Deus. Deus, Ele te ama. Que Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, vamos ouvir os jovens também louvar a Deus, para a gente contribuir. Grupo de jovens louvando o nome do Senhor. Enquanto isso, nós vamos adorar ao Senhor com as nossas contribuições. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, feche seus olhos. Vamos apresentar ao Senhor. Pai querido, Deus amado, nós compreendemos, Senhor, que tudo que nós temos vem do Senhor. O Senhor é o grande Jeová Jiré, o Senhor de toda a providência. Quero louvar aqui, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Esse foi um ano difícil, meu Deus, para muitos de nós aqui. Mas em cada dia o Senhor esteve conosco, o Senhor nos supriu, o Senhor nos abençoou. E por isso, Pai, nós queremos render graças pelo Teu cuidado, pelo Teu amor e pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Abençoa, Senhor, cada dizimista, cada ofertante dessa igreja, que eles possam ter uma grande prosperidade em suas vidas, ó Pai, para que possam ter as suas necessidades supridas, ajudar o próximo e também investir no Teu reino, Pai. É o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos louvar a Deus, agradecer a Deus. Tuas promessas.
Glória a Deus. Vai dizer mais uma vez para a igreja. Irmãos, estamos felizes e alegres. Louvado seja Deus por este momento que o Senhor Jesus ele tem nos proporcionado nesta noite, queridos. Eu confesso que esses dias eu fiz uma análise da minha vida antes de Cristo e depois de Jesus, e eu vejo, irmãos, que melhorou bastante, melhorou muito. Eu fiz uma análise desse ano da minha vida e realmente eu vejo a mão de Deus trabalhar na minha vida, na minha família, filhos. E, irmãos, até aqui Deus ele tem nos ajudado, queridos. Vejo realmente Deus trabalhando de uma forma sobrenatural. E vendo os irmãos discursarem sincera, eu fiquei pensando, o que eu posso agradecer a Deus pelos seus benefícios. Eu não tenho nada para oferecer, querido. O Senhor colocou na minha boca um novo cântico de alegria. O Senhor, Ele me deu a esperança, me deu a paz que outrora não existia. O Senhor, Ele escreveu meu nome no livro da vida. E eu fiquei pensando nessas coisas, nesses dias anteriores. E eu falei, meu Deus, o que eu posso te oferecer? Eu não tenho nada para te oferecer a não ser a minha vida. E Deus é tão bom que usa de misericórdia para comigo e tem me ajudado, irmãos. Ele tem nos dado graça, alegria, nos dado livramento, nos dado o pão de cada dia, a vestimenta, o teto, a coberta. Eu, particularmente, eu não encontro palavras para expressar tão tamanha gratidão e tão tamanho amor que Deus tem para conosco, querido. Eu peço desculpa aos irmãos que eu estou um pouco emocionado, porque verdadeiramente Deus ele trabalha em prol daqueles que esperam por eles, irmãos. Aleluia. E eu sou grato ao Senhor pelo Senhor ter usado misericórdia comigo e ter me alcançado, pela sua benevolência, pelo seu amor, pela sua provisão, pela sua providência. Eu sou grato a esse Deus magnífico. Eu sou grato a esse Deus sublime, fiel, um Deus que detém em suas mãos todo o poder nos céus e na terra, e tem em suas mãos a sua onisciência, a sua onipotência. Um Deus que verdadeiramente Ele tem cuidado de nós. E eu creio que se a gente fosse falar algo, irmãos, e que desabonasse a Deus, nós estávamos sendo ingrato e injusto. Amém, querido? Porque verdadeiramente Jesus, Ele tem sido bom conosco. Temos aquilo que nós queremos? Não, mas nós temos o necessário para sobreviver. Amém, querido? E sobressair algumas situações. Amém, querido? Porém, irmãos, aquilo que é de excelente, aquilo que nós aguardamos, aquilo que nós almejamos, com certeza um dia irá acontecer em nossa vida. Amém, querido? Mas, irmãos, falo como falou o salmista Davi: o que darei eu a Deus por todos os seus benefícios? Amém, querido? Não existe expressão, não há palavras, não há cântico, não há tesouro, não há testemunho, não há bens materiais, não há nada que possa pagar o que Deus Ele tem feito por nós. Amém, irmãos? Um dos pilares-chave é que o nosso nome, com certeza, está escrito no livro da vida. Queira o diabo ou não, nós já vencemos em nome de Jesus. Amém, queridos? E eu fiquei pensando, irmãos, que nessa trajetória que nós temos com Jesus, né, irmão? Nós
alguns já construíram um legado e outros estão construindo, né, queridos? Porque os irmãos sabem que legado, irmãos, ele pode ser entendido como atos e ações, ele pode ser entendido como um testamento, certo? E ele pode ser entendido também como uma missão. Isso é um legado, tá, querido? A Bíblia diz que quando Moisés, certo, irmão? Quando Moisés, ele foi assunto ao céu, ou seja, quando Moisés morreu, certo? Diz a palavra que Deus, ele deixou uma incumbência, uma responsabilidade para seu servo Josué, filho de Nun, da tribo de Efraim. Josué, ele não era chefe de tribo, era apenas um soldado da nação de Israel. Ele não pertencia como ele não liderava as nações, ele era apenas um soldado. E a Bíblia diz que por ele acompanhar Moisés em algumas situações, a palavra do Senhor diz que Deus deu a Josué uma incumbência de o quê? De substituí-lo. Nós sabemos, querido, que para que o homem de Deus e a mulher de Deus tenham um chamado, tem que ter um legado, tem que ter a primeira coisa, que é o que? O chamado. E a Bíblia diz que Deus chamou a Josué, e Josué, irmãos, ele começou a se destacar quando Moisés, ele levantou 12 espias para que fosse a terra prometida a Canaã, e aí averiguasse e visse a terra como a terra era. Diz a palavra que Moisés, na direção de Deus, levantou 12 espias, e esses homens, eles foram ver a terra. Uma terra, a palavra de Deus diz que a terra do Senhor que Deus prometeu era uma terra que emanava leite e mel. Diz a palavra que os 12 espias foram. Porém, irmãos, esses homens avistaram pessoas gigantes, porém os frutos também maiores. E quando chegaram, esses homens falaram coisas horríveis à nação de Israel. Porém, Josué e Caleb, eles se destacaram. Por quê? Porque eles creram na palavra de Deus. E desde então, irmão, Josué, ele já começou o quê? Criar o seu próprio legado diante de Deus. Nós sabemos, queridos irmãos, louvado seja Deus, que um dos principais fatores do legado é o quê? A fé. Nós sabemos, irmãos, que a fé é um alicerce, que ela é implantada firmemente no homem, o homem consegue mover muralha. E Josué, irmãos, ele creu piamente na palavra de Deus, disse: olha, aquilo que Deus prometeu a nós, nós iremos conquistar pela fé. Amém, querido? Independente, irmãos, do gigante que nós possamos ver em nossa frente, mas se piamente nós crermos na palavra do Senhor, com certeza a vitória virá. Amém, querido? Irmãos, aqui rapidamente, não vou tomar muito tempo por causa dos eventos que irá acontecer. Eu vou ler em Josué, irmãos, capítulo 1, que diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se sucederá dentro de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza aonde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Queridos irmãos, nós sabemos da nossa importância de estarmos na presença de Jesus. Irmãos, esse estar na presença de Deus, para nós construirmos um legado. E o estar na presença de Deus, nós sabemos que esse legado nosso, ele nos torna o quê? Uma herança. Não é isso, querido? Nós sabemos, irmãos, que uma herança, ela só pode ser conquistada quando o testador, ele morre. E nesse caso aqui, o testador foi o próprio Jesus Cristo. E a palavra nos diz, irmão, de um certo homem por nome de Nabote. Esse homem viveu no tempo de Jezabel e Acabe. E esse homem, ele possuía uma vinha à margem do palácio real. E diz a palavra que Jezabel usurpou o trono de Israel junto com Acabe. E tudo que pertencia ao reino de Israel foi usurpado. Porém, havia naquele lugar, naquela região, uma vinha que não pertencia ao rei, sim pertencia a um servo fiel e temente e obediente a Deus por nome de Nabote. E a palavra diz, irmãos, que o rei tentou por 3 vezes comprar esta vinha. Porém, Nabote, ele não a vendeu. Por quê? Porque era herança patriarcal, era herança de seus pais. E diz a palavra, irmãos, que o rei ofereceu prata, ofereceu ouro, ofereceu outras vinhas, porém Nabote, ele não vendeu. Por quê? Porque era uma herança. E nós sabemos, irmãos, que louvado seja Deus, que herança, louvado seja Deus, ela é ofertada àquela pessoa que faz parte de uma linhagem. Aleluia. E diz a palavra, irmãos, que nós, a igreja de Deus, nós temos o DNA de Cristo. Nós pertencemos a Jesus. E a palavra de Deus diz que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Jesus, ele deixou para nós uma herança eterna. Porém, esta herança, ela é conquistada por meio da obediência, por meio da fé e por meio da fidelidade. E diz a palavra, irmãos, que este homem, ele foi fiel em seu propósito, ele foi fiel na sua missão, ele cumpriu seu propósito como servo do Senhor e não vendeu a sua herança. Nós sabemos que hoje o mundo, ele nos apresenta, queridos, novidades uma atrás da outra, pratos um atrás do outro, sim ou não? Nos apresenta, querido. Porque, observe, irmãos, que a nossa herança que nós iremos herdar não é uma herança terrena, não, não é herança baseada em bens materiais, não, a nossa herança é uma herança baseada na eternidade. A nossa herança é baseada naquilo que jamais os olhos viram, jamais o coração do homem, aleluia, jamais alguém pode palpar ou tocar. É uma herança eterna, guardada nos céus para todos aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, todos aqueles que creram piamente no sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Nós temos uma herança. A nossa herança, ela não se constitui em coisas materiais, muito menos em coisas efêmeras, coisas passageiras, não. A nossa herança, ela é eterna. Amém, querido? Essa é a nossa herança, irmão. E a palavra diz que Nabote, ele se recusou a vender a vinha. Se recusou a vinha, porém você sabe, irmãos, que de acordo com o grau da tua fidelidade aqui na terra, você sofrerá algumas consequências, sim. Nós vamos sofrer consequências pela nossa fé. Nós sofremos no trabalho muitas das vezes, na faculdade, na escola, na rua. A nossa fé genuína, ela para nós produz consequência, até mesmo de dor. Amém, querido? No ano de 1445, havia um homem na terra por nome de John Hus. Esse homem, segundo alguns historiadores, ele foi o precursor da reforma protestante antes de Martinho Lutero.
E diz a história, irmãos, que John Hus, ele não aceitava as teses das indulgências provocadas pela Igreja Católica. E ele foi contra os dogmas, os padrões papais da época. E segundo historiadores, ele foi colocado em uma praça pública e foi queimado vivo, porque ele manteve a sua fé em Jesus. Porém, antes dele morrer, o padre disse: John Hus, quais são as suas últimas palavras? Abre aspas, ele disse: vocês agora estão matando um ganso assado e magro, porém, daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne, que este vocês ouvirá, e a este vocês não poderá prender nem matá-lo. Depois de 100 anos surgiu Martinho Lutero e houve a reforma protestante para a glória de Deus. Amém, querido? Então, irmãos, a nossa herança, louvado seja Deus, ela é baseada em Deus. Observe, irmãos, nós temos que ter em mente que nós aqui na terra, nós somos peregrinos e nós somos forasteiros. Eu vou usar aqui o senhor, pastor Marco. Pastor, o pastor Marco, ele já construiu um legado, porque o pastor Marco tem mais de 15 anos de fé. O Emerson, ele está iniciando um legado, certo, Emerson? Porém, querido, o que é que vai acontecer? O legado dele, do pastor Marco, irá influenciar outras pessoas, principalmente o seu filho, o do Emerson, do mesmo jeito. Jesus, ele nos levantou para que o nosso legado pudesse influenciar outras pessoas e trazer essas pessoas para o reino. Então, a tua permanência, a tua estadia com Cristo não é vão. Deus, através de você, está criando um legado poderoso que vai influenciar outras pessoas a dizer: só Jesus Cristo é Deus, só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Você tem poder de influência porque o Espírito de Deus está sobre você. Aleluia. Irmãos, aqui voltando a palavra, Nabote, olha só, irmãos, o que é uma fé genuína e verdadeira. Nabote, ele foi morto. Jezabel criou uma situação contra ele, e aí através de 2 ou 3 testemunhas esse homem foi morto, mas ele não vendeu a sua vinha. Queridos irmãos, nós sabemos que nós, nessa vida, nós estamos sujeitos a tudo, sim ou não? Nós estamos sujeitos, irmãos, ao erro e ao pecado. Mas, irmãos, muitas das vezes, quando o homem de Deus, a mulher de Deus, ela peca inconscientemente, louvado seja Deus, o poder de restauração do Espírito, ele é mais rápido. Mas quando o homem peca conscientemente, o poder de restauração do Espírito, muitas das vezes, é um pouco devagar. Porém, eu falo para os irmãos o seguinte, que olhe até hoje o que você construiu e o que Jesus fez na tua vida. Pare, pense e reflita. Realmente vale a pena permanecer. Vale a pena permanecer, querido. Por quê? Porque pare e pense. Quem era você há tempos atrás? Quem éramos nós há tempos atrás? Hein, querido? Quem era eu e você? E Deus, irmãos, Ele nos pegou, nos deu um banho da palavra, nos purificou com o seu Espírito, louvado seja Deus. E hoje eu e você, nós temos acesso ao lugar santíssimo. Quando nós dobramos nosso joelho, o bom é que Deus, Ele está pronto a nos ouvir e nos atender. Amém, querido? Servimos, irmãos, um Deus que ouve, que vê, que anda, que fala. Um Deus que tem pensamento e sentimento por mim e por você. E quando eu e você faltam palavras,
o Espírito de Deus, ele intercede por nós perante ao Pai com gemidos inexprimíveis. Eu te digo nesta noite, em nome de Jesus Cristo, esta batalha tu já venceu para a glória de Deus. Amém, querido? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Por quê? Porque tu és a menina dos olhos do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se você crê nessa verdade, levanta a mão para o céu e adora ele, ó Rei. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Deus é bom, irmãos, o tempo todo conosco. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Diz a palavra, irmãos, que quando Deus ele chama alguém para que essa pessoa estabeleça um legado, automaticamente o Senhor ele capacita por intermédio do Espírito Santo. Nós sabemos, irmãos, que quando Josué ele foi chamado por Deus, que recebeu a orientação de atravessar o Rio Jordão, diz a palavra, irmãos, que Josué ele não tinha nenhum tipo de experiência, até porque ele não era sacerdote. Ele não tinha, digamos assim, um conhecimento pleno, uma comunhão avançada e elevada, como Moisés tinha com Deus. Diz a palavra que Josué, em todo o tempo, ele manteve a sua dependência em Deus. E a Bíblia diz que Deus, por intermédio do Espírito Santo, deu estratégia de direção a Josué, como ele deveria prosseguir. Entenda bem uma coisa, santo de Deus. Existem situações em nossas vidas, irmãos, que se nós formos resolver, nós iremos fracassar. Existem coisas na nossa vida que dependem unicamente, exclusivamente da orientação de Deus em nossa vida. Se o Senhor nos guiar e nos orientar, com certeza a vitória será certa. Muitas das vezes, irmãos, mesmo que o homem tenha plenos conhecimentos de causa, razão, fato e efeito e ações, muitas das vezes se requer a direção do Espírito. Aleluia. Porque, irmão, Deus, louvado seja Deus, Deus ele tem para conosco pensamento de paz, de bênção e de vitória. E eu creio, querido de Deus, que Jesus ainda este ano não acabou. Eu acredito, irmãos, que a minha e a tua vitória pode estar mais próxima do que nós imaginamos. Olhe para seu irmão e diga: a tua vitória está próxima. Aleluia. Então, santo de Deus, não desista. Não desista. Aleluia. Porque eu observo, irmãos, que lá na Babilônia, quando Daniel ele caiu na cova dos leões, diz a palavra que Daniel ele começou a orar ao Senhor. E quando Daniel começou a orar a Deus, Deus enviou a resposta. Porém, o príncipe da Pérsia ele impediu a bênção de Daniel chegar até o profeta. E a Bíblia diz que Deus enviou o quê? Socorro. Amém, querido? Deus nesta noite, creia, envia socorro ao teu favor. Amém, querido? Aleluia. As tuas orações têm sido ouvidas perante ao Pai. Louvado seja Deus. E nesta noite o Senhor envia socorro. Envia socorro ao teu favor. Por quê? Porque Deus, Ele te ama. Amém? Quem sabe você entrou aqui nesta noite dizendo: Deus, o ano está se findando e ainda eu não recebi aquilo que eu projetei em janeiro de 2022. Mas creia, santo de Deus, um ano para Deus é como se fosse um dia para Ele como se fosse 1000 anos. Entenda, irmãos, Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Amém, querido? A Bíblia fala, irmãos, que tudo está na palma da sua mão. Aleluia. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir nesta noite o que Deus tem projetado, programado para a sua vida. Louvado seja Deus, aleluia. Tão somente
Mantenha-se a sua fé e acredite, o impossível pode acontecer. Vou repetir, o impossível pode acontecer. Aleluia. O impossível pode acontecer, por quê? Porque Deus, para finalizar, irmão, Deus é aquele que abre madre de estéril. Deus é aquele que chama morto de 4 dias à existência. Deus é aquele que abre o mar vermelho para Israel passar. Deus é aquele que faz chover maná no deserto e dá carne para seu povo. Deus é aquele que em todo tempo na sua presença haverá providência e providência. Se você crê, levanta a tua mão para o céu e adora o Nazareno. Aleluia. Então creia, querido, o milagre pode acontecer. Amém, querido? Aquele homem lá no tanque de Betesda, aquele homem, queridos irmãos, aquele homem, para aquele homem não havia mais esperança. Mas, irmãos, naquele momento que você acha que não está, algo acontece. Para aquele homem, querido, não havia mais esperança, mas o Nazareno estava na região. E quando o Nazareno não está na região, está na casa, louvado seja Deus, aleluia, as coisas começam a se inverter. Aquilo que não era para dar, dá. Aquilo que não era para crescer, cresce, aleluia. Aquilo que não era para surgir, surge. Porque quando o Nazareno está na casa, está na região, algo está acontecendo. E Jesus, louvado seja Deus, Jesus, ele é aquele que aparece na nossa vida quando alguém diz, olha, tudo acabou, nada mais vai dar certo, acaba, se desespera, finda, esquece. Aí ele se apresenta como o eu sou da tua vida. Por quê? Porque, meu querido, minha querida, Deus, ele nos ama. Ele nos ama, querido, ele nos ama, e esse amor, ele não tem explicação. Esse amor será revelado na eternidade. Olhe para o seu irmão e fala, eu quero ver você lá. Amém, querido? Esse amor irá nos se revelar na eternidade. E vai ser um prazer encontrar o irmão Francisco lá e dizer, irmão Francisco, valeu a pena, hein, vaso? Encontrar o pastor Marco, valeu a pena, hein, vaso? Pastora Céia, choramos, mas vencemos, hein? Né, irmão? Aí eu vou olhar assim pro mundo, andamos no deserto, mas deu certo, hein, vaso? Entendeu, querido? Então, meus irmãos, essa é a alegria que nós estamos servindo a Jesus. Uma nova vida na eternidade com Ele. Querido, para finalizar minhas palavras, aconteça o que acontecer, haja o que houver, surja o que surgir, na minha e na sua vida, vamos guardar e manter a nossa fé. Paulo diz, o que pode nos afastar do amor de Deus? A tribulação? Não. A espada? Não. A fome? Não. A miséria? Não. A profundidade? Não. O presente? Não. O porvir? Nada. Nada. Nada poderá nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Por quê, irmão? Porque a maior riqueza nossa, põe no teu coração, a maior riqueza nossa não é os bens materiais, a maior riqueza nossa é a nossa salvação perante Deus. Tudo aqui vai passar, tudo é perecível e passageiro, mas aquele que guardar a palavra de Deus, aquele que guardar a fé, a obediência, a santidade e a pureza, para mim e para você nascerá o sol da justiça, em nome de Jesus. Você crê? Diga amém. Fica de pé em nome de Jesus, não dá mais. Nossa oração, irmãos, antes de orar essa oração, em nome de Jesus agora, eu acredito, isso é fé, eu acredito, que todos nós que estamos aqui, vamos vencer em nome de Jesus, amém, querido?
Em nome de Jesus vai acontecer. Feche vossos olhos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, ó Deus de Israel, eu te glorifico, te enalteço, ó Deus, pela tua magnificência, pelo teu poder, pela tua soberania, pela tua graça, pelo teu amor para conosco, ó Pai, neste lugar, Senhor. Pai Santo, a tua igreja está presente, ó Pai, neste lugar, Senhor. A tua igreja colocou algo, ó Pai, quem sabe em janeiro nas tuas mãos, ó Deus de Israel. E acredita, Jeová, que antes deste ano, ó Deus, a tua provisão e providência será certa, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, agora contempla a tua serva, o teu servo, que estão na tua presença, Pai, dia e noite, que crê piamente no sobrenatural, no soares, no sobrenatural, por intermédio, ó Pai, do teu Espírito Santo, ó Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, ó Pai, eu profetizo agora sobre o teu povo agora e ministro sobre eles agora e digo, ó Deus, que toda ferramenta, Pai, não prosperará, Senhor. E teu povo, ó Pai, já venceu pela fé, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Todo demônio, tempestade cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Toda a tua igreja, Pai, a bênção, a vitória, a provisão, Senhor, a providência, a prosperidade, Senhor, no casamento, ó Pai, na vida financeira, Senhor, na vida conjugal, na vida espiritual, que haja prosperidade, que haja multiplicação, que haja bênção, que haja vitória, que haja louvor para a tua glória, Senhor, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso ajudador, tu és o nosso patrono, tu és o nosso general, tu és grande, Senhor, tu és poderoso, Jeová, e nós nesta noite tomamos posse, Deus, da vida eterna, da vida eterna, da vida eterna, em nome de Jesus. Se você quer, diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Pastor Davi. Glória a Deus. Irmãos, só nos resta dizer amém, né? Eu quero, muitos dos irmãos aqui, eu creio que a semana que vem Natal, vai estar passando aí com seus familiares, outros estarão viajando. Então, desde já, primeiro eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós vamos fazer aqui agora uma simples refeição e a gente senta à mesa com quem a gente escolhe, não é verdade? Então, a gente escolheu estar aqui com vocês, os irmãos escolheram estar aqui conosco, e eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu não vou falar nomes porque a gente acaba esquecendo alguém, cometendo injustiça, mas todos os irmãos que têm nos ajudado aqui, seja jovem, criança, adolescente, adulto, todos vocês são muito importantes dentro daquele projeto de Deus aqui neste bairro. Que Deus abençoe sua vida. Se aquilo que você tanto almejava este ano não se concretizou, não pare de crer, não pare de confiar e não pare de ter esperança. Há um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Nós estamos agradecendo a Deus agora por este ano de vitória e que Deus dê a você, né? Os que vão vir aqui nos outros cultos, nós vamos nos falar ainda, mas aqueles que não virão, desde já eu quero desejar para você um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que Deus te sustente firme na presença dEle. E não se esqueça, você é importante para esse trabalho. Tudo que tem sido feito aqui, tudo que tem acontecido é porque cada um dos senhores, das senhoras, dos rapazes, das moças, das crianças, né? Porque às vezes a gente fala, todo mundo esquece das crianças. Todos vocês têm um papel fundamental, importante aqui na obra de Deus. Amém? Eu digo sempre, Deus não une só pessoas, Deus une propósitos. Nós estamos unidos como pessoas, mas com propósitos também diante de Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Se coloque de pé. Vamos agradecer ao Senhor por este culto. Deus abençoe Marcelo. Ele fala que a gente tem que aturar ele, né? Na verdade, é ele que tem que aturar nós. Porque aturar um bando de homem desafinado desse, como nós tem que ser crente, viu? Mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. Deus abençoe Marcelo, na liderança do Ministério de Homens. Peço que os irmãos continuem orando pelo Denis. Eu creio no milagre da parte do Senhor também na vida dele. Oremos.
Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por tudo que nós vimos e ouvimos da tua parte nesta noite. Pela palavra, pelos louvores, pelo último culto com os homens, ó Pai, deste ano de 2022. Quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, de cada homem e de cada mulher, Senhor, que faz parte desta congregação. Todos eles, ó Pai, são fundamentais para o êxito e para o bom andamento desta obra. Abençoe eles, ó Pai, e o trabalho de suas mãos, ó Pai, possa ser recompensado por Ti. Senhor, o ano está terminando, mas o Senhor ainda pode fazer muita coisa em prol daqueles que em Ti confiam. Senhor, nos ajuda a caminhar contigo, não só por aquilo que o Senhor faz, mas principalmente por quem Tu és. Eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre cada família representada aqui nesta noite. E aqueles, meu Deus, também que não puderam chegar aqui, por motivo de enfermidade, de trabalho, de estar passando com seus familiares. Senhor, em nome de Jesus, alcança cada um daqueles que fazem parte da família DJL, Pai. Que eles sejam sustentados e grandemente abençoados pelo Senhor. Obrigado, Jesus. É o que eu posso te dizer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família e na vida desta igreja. Abençoe todos, ó Pai. Senhor, nós oramos também e agradecemos por esse alimento, o qual que nós vamos participar, Senhor, daqui a alguns momentos. Abençoa as mãos que fizeram, multiplique para que não falte nada na vida dos teus filhos, antes eles tenham sempre em abundância. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam: vamos aplaudir o Senhor. Pedrão, não esqueci de você não, viu? Obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe. Eu não apresentei o Pedro, porque o Pedro é da casa. Amém? Ele não desiste. Vai.